aqui é o pastor Edmilson Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus Getsemane, em São José dos Campos, São Paulo. Eu quero dizer que é um prazer estar mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos abordar o tema, o vestibular de Deus. Mas antes eu quero dizer que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos em nome de Jesus. Então hoje nós vamos abordar o tema, o vestibular de Deus. E para isso eu quero usar o texto bíblico que está em Mateus 7, 21, 22 e 23, que diz assim. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23, continua dizendo Jesus, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, amados, eu quero dizer para vocês que nós estamos no vestibular de Deus. Deus nos dotou do livre arbítrio, da liberdade de escolha. Então diz esse texto bíblico, Jesus ali no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ele ensinando o povo, ele diz que nem todo o que diz a ele, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então o que Jesus estava nos ensinando com isso? Que nem todos que proferem o nome de Jesus, que dizem ser cristão, entrarão no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, Jesus continuou dizendo, tem que fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Qual é a vontade de Deus para as pessoas? É nós obedecermos a sua palavra. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a regra de fé e prática. Então, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Se nós estivermos obedecendo a palavra de Deus, nós estaremos no reino dos céus, nós estaremos inseridos no reino dos céus e podemos ser chamados de cristãos. Jesus disse lá em Mateus 7, 22, continuando esses versículos, que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, e em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas. Aí Jesus continua dizendo no 23, mas direi a eles abertamente, nunca vos conheci. Porque o que Jesus nos ensina com isso? Não adianta a gente estar numa igreja cristã, entendeu? Proferindo o nome de Jesus, fazendo até maravilhas, expulsando demônios, profetizando no nome de Jesus, mas se a gente não faz a vontade de Deus, se a gente não obedece à palavra de Deus. Então, Jesus, para essas pessoas que dizem ser cristãos, mas não fazem a vontade de Deus, Jesus vai dizer para eles assim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. O que a gente aprende com isso também? Jesus usou o termo assim, praticais a iniquidade. É a pessoa que tem o costume de pecar. Ele vive a sua vida pecando. É uma continuidade na vida dele. Está em pecado. Ele está dentro da igreja cristã, está fazendo a obra de Deus, usando o nome de Jesus, mas a sua vida não está dentro dos padrões que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus exige. Ele não está vivendo uma vida santa.
ele está vivendo uma vida pecaminosa, ele está na prática do pecado. Eu quero aqui fazer uma analogia com vocês para vocês entenderem esse negócio prático de pecado. Porque a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo de número 1, que se a gente falar que nós não pecamos, nós estamos enganados. Claro, por um descuido, nós podemos pecar, mas por um descuido, não prática do pecado, não vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de pecado, mas por um descuido, por uma falta de vigilância, de repente nós pecamos. Assim que o apóstolo João nos ensinou no capítulo 1 da sua primeira carta. Todos pecam, mas nós não podemos viver praticando o pecado, viver uma vida pecaminosa. Senão nós vamos chegar naquele dia e Jesus nos dirá abertamente: não, nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Então eu quero dizer para vocês, não adianta estar numa igreja cristã e não vivendo os padrões que a Bíblia exige, vivendo uma vida de pecado. Não adianta. Pode usar o nome de Jesus, fazer maravilhas, mas a vida dele não é uma vida dentro dos padrões da Bíblia, uma vida pecaminosa, uma vida que pratica pecado. Não está aprovado diante de Deus. Me faz lembrar aqui a conversa entre Jesus e Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, onde Nicodemos, um príncipe dos judeus, um homem sábio, foi ter com Jesus de noite e perguntou para ele: Jesus, como eu sei que tu és rabi, mestre vindo de Deus, porque as coisas que você faz, os sinais que você faz, as coisas que você faz, dizem que você é vindo de Deus. Então, como eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus disse para ele: ó Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu e Jesus explicou para ele: ó Nicodemos, é necessário você nascer da água e do Espírito. A água, nesse contexto, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus tem que gerar em nós uma nova vida. E Espírito, Jesus continuou dizendo para ele, e em Espírito, Espírito está em letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente recebe Jesus, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, professamos a nossa fé nele, sincera, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e ele começa a fazer a obra de Deus nas nossas vidas, limpando a nossa vida, fazendo com que nós não vivamos uma vida pecaminosa, uma vida que pratica a iniquidade, tem o costume de pecar. Também me faz lembrar a parábola das bodas, que está escrita em Mateus, capítulo de número 21, do verso 1 ao 14. Diz o Senhor Jesus que o reino de Deus é semelhante a um rei que fez uma festa, umas bodas para o seu filho. E convidou as pessoas. E lá na festa, nessas bodas, estava uma pessoa que não estava trajada de veste nupcial. Tinha veste para entrar naquela festa. E aquela pessoa não estava trajada com o traje que era necessário a estar naquela festa. Não estava trajado com veste nupcial. Diz a Bíblia Sagrada que o Senhor falou para aquela pessoa: amigo, como você conseguiu entrar aqui? Você não está trajando veste nupcial. E a Bíblia diz que veste nupcial, na Bíblia, é santidade. Quer dizer, não viver uma vida pecaminosa, não viver no pecado, não ficar praticando a iniquidade. Está entendendo? Então, me faz lembrar também o que está escrito em 1 João capítulo 1, versículo de número 7. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, nós temos que andar na luz. Se nós estamos andando na luz, nós não praticamos pecado. Podemos cometer um pecado por um deslize, por um descuido, por falta de vigilância, mas não estamos vivendo uma vida pecaminosa, porque nós estamos na luz. Então a luz de Deus está em nós. Nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu quero dizer para vocês aqui que, como eu disse aqui no início, que nós estamos no vestibular de Deus.
Se nós formos aprovados, nós vamos morar no céu. Se nós formos desaprovados por Deus, nós não vamos morar no céu, nós vamos para o inferno. Então Deus, conforme eu já disse, nos dotou de livre-arbítrio, liberdade de escolha. Então você que está querendo ser inserido no reino de Deus, receber a Jesus como o seu Salvador, não fique olhando para as pessoas que vivem uma vida pecaminosa, que se diz cristão, porque não vão herdar o reino dos céus, não. Sabe, essas pessoas que estão dentro da igreja, mas vivendo uma vida toda desregrada, meu filho, não herdará o reino do céu. Não se engane. Então você pode ir com muita tranquilidade, ser inserido, sim, vai lá, aceite a Jesus como seu Salvador, professa a sua fé em Cristo, viva uma vida boa com Cristo, viva uma vida com Deus, que você vai morar no céu. E você que já está dentro da casa de Deus, e vendo pessoas praticando iniquidade, pode ficar tranquilo, meu filho, não herdarão o reino dos céus. Entendeu? Não herdarão o reino dos céus. Porque lá no céu, para nós entrarmos, nós temos que proferir a nossa fé em Jesus e viver uma vida de acordo com os padrões da Bíblia Sagrada. Então Deus colocou uma opção para você. Você quer entrar no reino dos céus? Viva uma vida com Deus sem a prática do pecado. Agora, se você não escolher Deus, infelizmente, você não vai entrar no reino dos céus. E se você diz que escolheu Deus, mas não vive uma vida de acordo com os padrões da Bíblia, vive uma vida pecaminosa, vive na prática do pecado, eu quero dizer para você que você, segundo a Bíblia Sagrada, você não vai entrar no reino dos céus. Nós estamos no vestibular de Deus. O que você vai escolher? Viver uma vida com Cristo? Uma vida dentro dos padrões da Bíblia e ir para o céu, ou viver uma vida sem Cristo e ir para o inferno, ou viver, entre aspas, uma vida com Cristo, mas uma vida pecaminosa e ir para o inferno. Tome a sua atitude, você está no vestibular de Deus. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.